Continuando então, agora vamos ver como é que foi implementado o cadastro do sócio. Tá? Então aqui no lado do cliente, no pacote Conta 2TI ERP Cadastros Cliente, nós temos aqui a tela Sócio Grid. Tá? Aqui é uma grid padrão, onde nós temos aqui uma grid vinculada ao VO com .t2ti erp.cadastro.java.sócio-vo, tá? Os dados visualizados nessa tela serão armazenados aqui na tabela sócio, ok? Código-fonte dessa tela, código-fonte padrão, não temos aqui nenhuma modificação em relação aos cadastros já realizados anteriormente. Aqui nós temos o controller dessa tela, no caso Sócio Grid Controller, também é um controller padrão, onde nós temos aqui o método Load Data, onde é realizada a requisição para o servidor para buscar os sócios cadastrados no sistema. O método Before Insert Grid, ele vai abrir a tela de detalhe para que o usuário insira os dados de um novo sócio. O método Double Click vai abrir também a tela de detalhe para que o usuário visualize os detalhes, né, daquele sócio. E o método Delete Records, ele vai excluir um sócio do banco de dados. Ok? Aqui na tela Sócio Detalhe, nós temos aqui uma tela Mestre Detalhe. Tá? Então, inicialmente aqui nós temos um form, ok? Esse form nós temos uma vinculação com o VO, sócio VO, tá? Então aqui o usuário vai visualizar, vai informar os dados do sócio, e aqui nós teremos duas grids vinculadas a esse sócio, tá? Então primeiramente aqui nós temos uma grid dos dependentes. Essa grid está vinculada ao VO sócio dependente VO, tá? Então os dependentes dos sócios do sócio, eles serão armazenados aqui nessa tabela sócio dependente, ok? E temos aqui também a grid participação societária. Essa grid participação societária está vinculada aqui ao VO sócio participação societária VO, tá? Então aqui no banco de dados nós temos aqui a tabela sócio participação societária, ok? Bom, aqui no código-fonte, no construtor dessa classe, inicialmente nós temos aqui a definição dos controllers, né, do form, no caso do form do sócio, o controller dos dependentes e o controller da participação societária. Temos aqui a configuração de alguns lookups, no caso aqui a configuração do lookup da pessoa, ok? Que no caso é o lookup aqui do sócio, tá? Temos aqui também o lookup do quadro societário, a configuração do lookup do tipo de relacionamento, tá? Esse tipo de relacionamento, o lookup, ele é aqui no caso da grid de dependentes, ok? Temos aqui os métodos getForm1, que vai retornar o form1, que é o form vinculado ao sócio. Temos aqui também o método getDependentController, que vai retornar o controller dos dependentes. O getGridControlDependentes, que vai retornar a grid control dos dependentes. O getParticipação Societária Controller, que vai retornar aí o controller da participação societária. E finalmente aqui o getGridControlParticipação Societária, que vai retornar a grid control vinculada à participação societária. Okay? O restante do código aqui é o código desenvolvido automaticamente pelo NetBeans. Tá? Então, para aquelas grids, né, para a grid de dependentes e de participação societária, nós temos os respectivos controllers. Okay? Então, nós temos aqui o sócio dependente grid controller e o sócio participação societária grid controller. Ok? Esse controller dessas grids, eles são um pouco diferenciados do que nós vimos na tela anterior, tá? Então aqui no método Load Data,
nós temos uma requisição para o servidor. Antes são definidos aqui alguns parâmetros. Primeiramente aqui o parâmetro load, que vai identificar que ele precisa carregar os dados dos dependentes de um sócio. E o outro parâmetro é o ID do sócio. Ok? Logo depois será realizada então uma requisição para o servidor. Tá? Então aqui no lado do servidor nós teremos aqui as actions sócio dependente grid action e também a action sócio participação societária grid action, tá? Então vamos analisar aqui primeiramente a do sócio dependente. Então aqui no método execute command, nós primeiramente temos a definição da ação que será executada e logo depois nós temos aqui o método load, né? Já que no momento aqui nós estamos analisando aqui a requisição que foi realizada e passando como parâmetro a constantes load, ok? Então, ao executar o método load, serão buscados os dependentes que estão vinculados ao sócio visualizado na tela de detalhe, ok? Então, nós recebemos aqui o parâmetro ID do sócio, que foi enviado lá pela aplicação cliente, e realizamos a busca dos dependentes vinculados a esse sócio, ok? Logo depois retornamos com essas informações aqui para a aplicação cliente. Tá? No método beforeInsertGrid, nós verificamos se o form do sócio está no modo somente leitura. Se estiver no modo somente leitura, nós iremos passar esse form para o modo de edição. Ok? Ao inserir um registro nessa grid de dependentes, nós não iremos realizar uma requisição para o servidor. Tá? Então aqui nós iremos armazenar os dados somente em memória e esse armazenamento, essa persistência dos dados será realizada lá pelo controller do sócio. Ok? Nós iremos visualizar esse controller posteriormente. Aqui em Before Edit Grid, o mesmo procedimento de Before Insert Grid. Update Records, também o mesmo procedimento de Insert Records. Não será realizada a requisição para o servidor. Before Delete Grid, mesmo procedimento aqui dos outros. Before Edit e Before Insert Grid. Ok? Delete Records também da mesma forma. Serão excluídos apenas os registros da memória e a persistência e a exclusão do banco de dados será realizada lá pelo controller do sócio. Ok? Bom, então aqui visualizamos o controller do sócio, aliás, dos dependentes do sócio e também a sua respectiva action. O controller da participação societária é idêntico ao controller dos dependentes. Ok? Então temos aqui o método loadData, onde vamos passar como parâmetro a ação, no caso uma ação de load, o ID do sócio, ok? E realizamos a requisição para o servidor. Os outros métodos são idênticos ao que nós vimos ali no controller da grid de dependentes, ok? Temos aqui também o método setPK, da mesma forma que nós temos lá no controller dos dependentes, onde aqui será definido o ID do sócio, ok? E aqui no lado do servidor, na action, sócio participação societária, temos aqui também o método execute command, onde será identificada a ação a ser executada, e o método load, onde nós iremos filtrar de acordo com o parâmetro que foi informado, que foi enviado pela aplicação cliente, a participação societária de um determinado sócio, ok? Após realizar essa consulta no banco de dados, as informações serão retornadas para a aplicação cliente que realizou a requisição. Ok? Voltando aqui no pacote do lado do cliente, vamos abrir aqui agora o controller sócio detalhe controller. Aqui está. Bom, então aqui no construtor dessa classe, nós recebemos aqui alguns parâmetros, que é sócio grid e o ID, no caso o ID do sócio, tá? Verificamos se esse ID é diferente de nulo. Se for diferente de nulo,
significa que o usuário está consultando um sócio já cadastrado. Então vamos passar esse form para o modo somente leitura e recarregar os dados desse form. Caso contrário, se o ID for igual a nulo, no caso esse PK aqui for igual a nulo, significa que o usuário está inserindo um novo sócio. Então vamos passar o modo para o modo de insert e recarregar os dados da grid de dependentes e também da de participação societária. Ok? Aqui no método loadData será realizada uma requisição para o servidor, passando como parâmetro a constante load e o ID do sócio, que está representado aí pela string PK. Tá? Então aqui no lado do servidor nós temos aqui a action sócio detalhe action. Tá? Inicialmente nós temos aqui a definição do nome dessa action. No método execute command é o método padrão, onde será definida a ação a ser executada. E o método load, nós iremos buscar o ID, que foi informado lá pela aplicação cliente, e vamos buscar os dados desse sócio e retornar com essas informações para a aplicação cliente. Ok? Ao terminar de carregar os dados do sócio, tá? Então aqui terminou de carregar aqui os dados desse form, serão carregados os dados dos dependentes e os dados da participação societária. Então, inicialmente, nós definimos o ID do sócio, que é representado aqui pela string PK. Tá? Então, nós usamos aqui o método setPK lá do controller do dependente e definimos o ID do sócio. E logo depois chamamos aqui o método reloadData dessa grid para que ele carregue os dados de acordo com o código que nós vimos lá no controller dessa grid. E da mesma forma, aqui para participação societária, é definido a string PK como o ID do sócio e chamado o método reloadData desta grid. Ok? Aqui no método insertRecord, inicialmente, nós buscamos a lista de dependentes que foram informadas pelo usuário. Então, os dependentes que estão informados aqui nessa grid. Ok? E também a lista de participação societária. Tá? E logo depois nós realizamos aqui uma requisição para o servidor, passando como parâmetro a ação de insert, o sócio que está sendo inserido, o novo objeto a ser persistido, a lista de dependentes e a lista de participação societária. Ok? Então aqui no lado do servidor foi identificado que agora a ação é uma ação de insert. Tá? Iremos buscar os dados do sócio, a lista de dependentes e a lista de participação societária. Salvamos os dados do sócio, ok? Salvamos a lista de dependentes e também a lista de participação societária. E logo depois retornamos com o resultado para a aplicação cliente. Após inserir esses dados, será executado aqui então o método afterInsertData. Nesse método serão recarregados os dados lá da tela de grid e emitida uma mensagem para o usuário informando que os dados foram salvos com sucesso. Tá? O método updateRecord ele é idêntico ao que nós vimos aqui no insertRecord, mudando aqui apenas a ação. No caso, a ação que será executada agora será uma ação de update. Tá? Então aqui no lado do servidor, nós buscamos os parâmetros informados, alteramos as informações do sócio e logo depois vamos alterar as informações dos dependentes e as informações da participação societária. Aqui nós temos um código um pouco diferenciado do método insert. O que nós estamos fazendo aqui? Bom, aqui nós temos que excluir os dados, no caso aqui os dependentes que foram excluídos lá pelo usuário. Tá? Então aqui vamos visualizar aqui essa tela. Então, por exemplo, nós já temos aqui um sócio que já está cadastrado e temos aqui 2 ou 3 dependentes cadastrados vinculados a esse sócio. Ok? Quando o usuário seleciona um item dessa grid e exclui
um desses registros, como nós vimos lá no código do controller, esse registro está sendo excluído somente em memória, tá? Ele não está excluindo esse registro lá no banco de dados. E essa exclusão será feita aqui neste momento, quando o usuário salvar os dados do sócio, ok? Então aqui primeiramente eu vou percorrer a lista dos dependentes que o usuário manteve vinculados àquele sócio, tá? E vou executar aqui esse comando de delete lá no banco de dados, excluindo esses dependentes que foram excluídos pelo usuário, tá? Então aqui eu vou fazer um filtro na hora de excluir esses dependentes, ok? Então esse filtro será definido aqui pelo ID do dependente, tá? E logo depois eu excluo esses dependentes que foram excluídos lá pelo usuário lá na aplicação cliente, ok? Da mesma forma é feito aqui então com a participação societária, tá? Após excluir, após alterar os dados do sócio, será retornado com o resultado para a aplicação cliente, ok? E logo depois será emitido então uma mensagem para o usuário informando que os dados foram alterados com sucesso, ok? Bom, então esse é o código que foi desenvolvido aqui na tela para cadastro do sócio.